Bom dia, classe Esperança, tudo bem com vocês? Bom dia para a professora Márcia, um bom dia para o Caio, um bom dia para o Igor, um bom dia para o Luquinhas, um bom dia para o Vitor Hugo, um bom dia para o Gabriel, um bom dia para a Isabela e um bom dia para o Matheus. Espero que estejam todos bem. Hoje é domingo, dia de louvar a Deus, dia de meditar um pouco mais em sua palavra e aprender com ela. Nós já tivemos o nosso momento de culto e agora vamos passar para esse momento tão especial de aprendermos um pouco mais da palavra de Deus na escola dominical. Para isso, eu vou pedir para que vocês, antes de iniciarmos, pausem o vídeo, façam uma breve oração agradecendo por mais um dia de vida, agradecendo pela palavra que já ouvimos e também pedindo para que nossos corações estejam abertos para receber um pouco mais da mensagem de Deus e que possamos estar preparados para a aula que iremos iniciar. Então pausem o vídeo, façam uma breve oração e em seguida nós continuaremos. Muito bem, eu gostaria também de desejar um bom dia a todos que estão aqui nos assistindo como visitantes. Seja acompanhando algum de nossos aluninhos ou se você teve acesso a esse link, fique à vontade e sinta-se bem em nosso meio. Seja bem-vindo para aprender e meditar na palavra de Deus conosco. Turminha, fazendo uma breve recapitulação sobre o que vimos nas últimas aulas, nós estudamos sobre o soldado cristão. Então, nós vimos sobre a armadura de um soldado cristão e nós tivemos como texto de referência Efésios 6, a partir do versículo 10. O título dessa passagem bíblica é A Armadura de Deus e foi o assunto que nós vimos nas últimas aulas e nas últimas semanas. Caso queira relembrar alguma coisa, alguma aula, enfim, você pode estar acessando o link novamente e assistindo a aula, reforçando ainda mais a ideia. A palavra de Deus nos ensina que, nessa passagem bíblica, escrita na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, faz uma comparação do soldado romano com o soldado cristão. O contexto histórico da época faz uma breve análise sobre como o soldado romano deveria se revestir para ir para uma possível batalha, qual equipamento ele deveria usar, qual arma ele deveria ter, qual proteção ele deveria ter. E tendo essa linha de raciocínio, o apóstolo escreve sobre qual revestimento o soldado cristão deve ter, fazendo essa comparação com a armadura do soldado romano. Então, a professora Márcia nos falou muito bem sobre isso, sobre quais são as partes fundamentais para nos revestirmos, para enfrentarmos o nosso inimigo. Relembrando então com a ilustração do nosso amiguinho e do nosso coleguinha que a professora Márcia montou, nós vimos que o soldado cristão deve estar revestido com o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o calçado do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e ter em mãos a espada do Espírito. Tudo isso nós vimos até a última aula, que foi da semana passada. Para a aula de hoje, nós iremos continuar ainda a ver sobre a armadura de Deus. E para isso, para continuarmos com uma linha de pensamento, eu vou fazer a leitura
de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo, pegarem as suas Bíblias, porque isso é muito importante, fazer a leitura da Bíblia e que possamos fazer ela juntos. Então pause o vídeo, pegue sua Bíblia e abra lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10. E após ter achado o versículo, vamos fazer a leitura juntos. Então pause o vídeo, eu vou esperar você pegar a sua Bíblia. Muito bem, vamos fazer a leitura então dessa passagem bíblica. Efésios capítulo 6, versículo 10. O título, a armadura de Deus. Então vamos lá. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E agora, por fim, o versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Turminha, para a aula de hoje, nós vamos destacar o versículo 18, que eu estou fixando aí na telinha para vocês lerem novamente comigo. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ainda falando sobre a armadura de Deus e sobre o soldado cristão, hoje, na aula de hoje, nós veremos uma coisa muito importante. Nós reforçaremos uma ideia que todo soldado cristão deve ter sempre em mente: a ideia da oração e vigilância. Após falar sobre equipamentos, armadura, armas, o apóstolo Paulo fala sobre isso, sobre algo muito importante, sobre como nós, soldados cristãos, devemos nos comportar ainda assim na preparação para enfrentarmos o mal. No verso 18, ele menciona que devemos estar em oração e em todo tempo. E ainda assim, ele termina dizendo que para isso devemos estar vigiando com toda a perseverança. Sabe, nós podemos aprender muito com essas palavras. Vamos parar para pensar. Pensando lá no soldado romano que se preparava para uma possível batalha. Um bom soldado está sempre em contato com o seu comandante, certo? A comunicação que deve existir entre eles deve sempre ser muito precisa e muito rápida para que eles possam fazer um bom trabalho. O soldado ele não pode agir por conta própria, senão ele estaria desobedecendo o seu comandante e provavelmente as coisas não dariam certo. De igual forma, nós, como bons soldados do exército de Deus, você e eu devemos estar em constante comunicação com o nosso comandante, que é Deus, o nosso Senhor. Precisamos pedir a sua direção e seguir suas ordens. A oração é algo que deve acontecer naturalmente em nossas vidas. Você, aluninho e aluninha que está me ouvindo nesse momento, deve saber que a oração é uma ferramenta poderosa para o soldado de Deus.
Quando oramos, nós estamos conversando com Deus. E nessa conversa, Deus nos ouve e nos atende conforme o seu querer. Por isso, devemos estar em constante comunhão com Deus, orando, agradecendo por tudo que Ele fez em nossas vidas, orando e pedindo para que Ele esteja nos amparando em momentos difíceis. Enfim, como soldados de Deus, nós devemos estar em constante oração e em constante comunicação com o nosso comandante, que é Deus. Com essa mensagem, devemos nos questionar da seguinte forma: a minha comunicação com Deus tem sido efetiva? Será que eu tenho reservado parte do meu tempo para orar e agradecer a Deus? Será que eu tenho feito isso da forma correta, com reverência e com gratidão? Será que eu reservo a maior parte do meu tempo para fazer outras coisas que fazem eu me esquecer e até mesmo me distanciar de Deus? Bom, essa é a pergunta que devemos fazer e devemos saber as respostas para todas elas. Devemos estar em constante comunhão e em constante oração com Deus. A palavra de Deus nos ensina que devemos estar sempre alerta para um possível ataque do inimigo. É preciso colocar cada peça da nossa armadura todos os dias, a fim de não sermos apanhados pelo inimigo com um ponto fraco exposto e acabar feridos por ele. Afinal, foi isso que todos nós aprendemos com as últimas aulas, não é mesmo? Que devemos nos revestir e de certa forma estamos nos preparando, estaremos preparados para qualquer ataque que o inimigo venha a fazer. Nós devemos nos revestir de verdade, de justiça, do evangelho da paz, de fé, de salvação e estarmos com a espada do Espírito, não é mesmo? E de que forma nós podemos fortalecer cada ponto desse a cada dia que se passa? De que forma, hein? Vamos lá, vamos pensar. Fazendo a nossa oração, lendo a Bíblia todo dia, fazendo a nossa devocional. Devemos estar em constante contato com a palavra de Deus e em constante comunicação e oração com o nosso Deus, louvando e adorando o seu santo nome. Somos soldados do exército de Deus. Ele nos deu tudo o que precisamos para sermos vitoriosos, mas devemos usar toda a armadura, ficar em contato com o nosso comandante e estar sempre alerta contra os ataques do inimigo. A palavra de Deus nos ensina lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57, 1 Coríntios 15, 57, que graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E olha só que maravilha saber disso. Sabemos que por intermédio de nosso Senhor Jesus seremos vitoriosos sobre qualquer ataque do nosso inimigo. E falando sobre o nosso Salvador Jesus Cristo, vamos abrir as Bíblias lá no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 38. Marcos, capítulo 14, verso 38. Aqui, Jesus diz aos seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Muito bem, vigiai e orai. Sobre a oração, nós de certa forma, já sabemos de sua importância e já sabemos sobre sua definição e como devemos ter ela em nossa vida. Mas com relação à vigilância, o que devemos saber como definição e como devemos nos comportar com relação a vigiar? Será que todos sabem falar sobre isso? Bom, vamos lá.
Quando falamos sobre vigilância, estamos falando sobre permanecer alerta. O verbo vigiar aparece na Bíblia no sentido de estarmos atentos em todos os aspectos da vida cristã. Ou seja, vigiar significa que devemos estar alertas. Afinal, foi isso que vimos e que mencionei ainda há pouco, dizendo que devemos estar sempre alerta para um possível ataque do inimigo. E para isso é preciso colocar cada peça de nossa armadura todos os dias. Vamos relembrar um pouco. O hino 129 do Inário que cantamos lá na nossa igreja tem o título de Vigilância e Oração. Acredito eu que seja o Inário Novo Cântico, hino 129, Vigilância e Oração, aquele que tem um refrão que diz: bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Bom, turminha, esse hino carrega uma linda melodia e carrega em si também uma linda mensagem de Deus para todos nós. Vou pedir para que depois vocês, aluninhos, peguem o inário, abram nesse hino e leiam, ou até mesmo cantem quando estiver aí sozinho, isso depois de acabar a aula, prestando ainda mais atenção na mensagem que esse hino traz para nós. Ele fala sobre a importância da oração e a importância de jamais cairmos nos pensamentos de tudo vai ficar bem, enfim. Ele fala sobre a importância de estarmos sempre alertas, porque devemos saber que o inimigo sonda a todos nós, procurando uma pequena brecha, uma pequena falha para poder atacar. E se não estivermos prevenidos e preparados com a nossa armadura, se não estivermos alertas e em constante oração com o nosso Deus, a importância de termos a comunicação com Ele, certamente teremos uma surpresa não muito agradável. Por isso que devemos saber a importância da vigilância e da oração. Ainda falando sobre o hino, ele todo carrega uma composição muito bonita, uma mensagem muito boa para refletirmos sobre esse assunto, mas dando um destaque para o quarto verso, que diz assim: e sem cessar vigia a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus, em comunhão constante, podemos sempre descansar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Sabe, turminha, todos nós precisamos de vigilância espiritual. São inúmeras as recomendações bíblicas acerca da importância da vigilância constante para o crente. Afinal, diariamente somos submetidos a diversas tentações. E diante disso, o conselho do Senhor Jesus é: vigiai e orai. Ore e sempre se mantenha alerta com relação a esses perigos. Nós devemos conduzir nossa vida de acordo com aquilo que aprendemos com a palavra de Deus, com prudência, sabendo que tão logo estaremos diante do nosso Deus, prestando contas a Ele acerca da nossa vida e de como nós nos comportamos aqui na Terra. E com isso, devemos saber que iremos nos reportar do modo como nós administramos os recursos e os dons que Ele nos deu, e sobre como consideramos a sua vontade e obedecemos às suas ordens. Dito isso, e ressaltando então, nós devemos estar sempre em oração e vigilância.
devemos estar revestidos com todos os equipamentos que vimos nas últimas aulas acerca da armadura de Deus. Essa sim é uma tarefa que requer de nós todo o nosso esforço. Não devemos deixar a nossa guarda baixar jamais. Devemos estar sempre alertas. E, ao revestirmos com a nossa armadura, nós devemos estar sempre aprendendo sobre a palavra de Deus, sempre nos alimentando espiritualmente, para sempre estarmos preparados para qualquer possível ataque. Bom, para finalizar então a nossa aula de hoje, eu vou pedir para vocês aí, turminha, decorarem esse versículo que eu vou deixar aí na telinha, que foi o versículo base para a nossa aula de hoje, lá de Efésios 6:18, que diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, vou pedir para que vocês decorem esse versículo e mandem lá um vídeo de vocês decorando lá no nosso grupo para a gente estar acompanhando aí junto com vocês. Então, a aula fica por aqui. Vimos sobre vigilância e oração e a importância de sabermos sobre isso e termos esse pensamento não só agora, nesse momento de aula, mas no decorrer de toda a nossa vida, saber a importância de sempre estarmos em oração e em vigilância. Então ficamos por aqui. Obrigado a todos pela atenção. Nos vemos, teremos novamente o culto à noite. Peço para que todos estejam participando, para que todos possamos juntos estarmos em comunhão e aprendendo ainda mais sobre a palavra de Deus. Tenham todos um bom domingo, um bom final de semana e até mais, turminha. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.